Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Vamos discutir algumas pautas que têm permeado não só a Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, da qual o vereador é o presidente, como também o próprio trabalho de oposição a partir da bancada do PT aqui na Câmara de Vereadores. Vereador, é um prazer recebê-lo novamente. Obrigado, Fábio, obrigado pelo convite e eu fico à disposição aí para a gente aprofundar, os temas necessários. Vereador, recentemente tivemos uma audiência pública promovida pela sua comissão, a Comissão de Legislação Participativa e Comunitária da Casa, como o senhor é presidente, que eu já coloquei isso, lá no Eusébio Beltrão de Queiroz, o bairro Eusébio Beltrão de Queiroz, muito carente, muito pobre, com problemas históricos, e a própria imprensa reconheceu isso, e as autoridades políticas. A comissão, um esforço de trazer à tona para o debate político e urbano da cidade a questão do Beltrão de Queiroz. Como é que o senhor verificou aquela situação? Eu pude presenciar lá, fazendo a cobertura pela casa, problemas quanto à falta de creches, a própria segurança do bairro, os moradores solicitando revitalização, o município disse que pode fazer isso. Como é que tem sido essa movimentação toda em torno do Beltrão de Queiroz? Bom, Fábio, até vou me permitir de uma forma respeitosa e até carinhosa com os moradores, até para que a população identifique, vou chamar de Vila do Cemitério, em que pese o nome ser o bairro Beltrão de Queiroz, como tu bem nominaste. É um bairro antigo de Caxias, é um bairro que carrega toda a simbologia da formação de Caxias, até porque é um bairro praticamente central, um bairro colado num importante estádio da cidade, que é o Estádio Centenário, e que no ano de 2012, no início do ano, teve um episódio lamentável, que foi um triplo homicídio em que 3 adolescentes foram mortos de uma maneira brutal ali no bairro. Então me lembro que naquela ocasião a Câmara de Vereadores produziu uma audiência pública importante, trouxe o assunto para a pauta política e, consequência disso, o Poder Executivo, num dia, fez uma ação comunitária levando várias secretarias com intervenções sociais. De lá para cá, eu acho que isso tem que ser pesado, tem que ser reconhecido, até porque esse reconhecimento vem até por parte dos moradores. O município implementou um importante projeto que é o consultório de rua, que funciona toda quarta-feira e foi elogiado. Tirando esse aspecto, o que se detecta e o que chegou até a comissão, e por isso fizemos essa audiência pública, é que o bairro está totalmente invisível para o poder público, o bairro está esquecido, e prova disso é de que lá corre esgoto a céu aberto, nós temos lixo acumulado nas ruas, nós temos situação de crianças sem creche, situações de criança que estudam nas escolas das imediações, mas que não têm atividades do turno inverso, e inclusive questões de muros cedendo e ameaçando a segurança de pessoas. Foi relatado lá, por exemplo, na audiência pública, de que 3 casas estão interditadas há quase 2 anos e até agora não foi feito nada de concreto. Essa do lixo que o senhor colocou até é uma empresa que acabou descartando, escolheu um trecho do bairro e começou a descartar lixo seco. Isso, então, lamentável. Isso se identifica também uma certa inércia do poder público, porque mesmo que tenha sido produzido por uma empresa, a prefeitura tem que fazer a devida notificação, Exatamente. a devida autuação e também o recolhimento, porque não vamos deixar lá o bairro passar por isso. Então são uma série de intervenções, Fábio, e o que me chamou a atenção e demonstra toda a boa intenção daqueles moradores é que lá onde funcionava a quadra, onde historicamente a escola de samba lá do bairro funciona, ensaia, enfim, pegou fogo algum tempo atrás. E existe um projeto por parte da prefeitura de reconstruir aquele local através de um centro comunitário. E a comunidade, nessa audiência pública, inclusive abriu mão, se for o caso, para que naquele local funcione uma creche, por exemplo. Então a secretária de Educação saiu de lá compromissada a fazer estudos técnicos. Então a Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, e eu fiz questão de frisar isso no dia da audiência, nós não vamos ficar só nessa audiência pública. Nós identificamos todos os encaminhamentos, vamos cobrar do poder público que tenha as devidas ações e vamos monitorar algumas promessas que foram feitas, como por exemplo, que naquele local existam atividades sociais para jovens do turno inverso da escola. O que é importante, o que desperta as vocações e principalmente tem também a conotação de agir com uma medida de segurança com foco social. Nós tivemos recentes anúncios de verbas vultosas, aí, se eu não estou enganado, mais de 30 milhões de reais
via plano de aceleração do crescimento para Caxias do Sul na área de mobilidade. É mais ou menos esse valor, vereador, se eu não estou enganado, é nessa faixa. O bairro Beltrão de Queiroz foi incluído, sobretudo no que diz respeito à rua Cristóforo Randon, que é estreita, está com péssimo estado, e o município, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, anunciou, inclusive reiterou naquela oportunidade, que pretende então fazer o alargamento da rua e a devida pavimentação, e também adiantou que via esses projetos de convênio envolvendo a Prefeitura, o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal, que também seria feita uma revitalização do bairro como um todo, pegando boa parte dessas questões que nós já mencionamos. Esses anúncios, e aí nós vamos retomar, por exemplo, programas aqui, debates que travamos com o vereador Edi Carlos, com o vereador Mauro Pereira, no que tange a BR-116, as necessidades de obras viárias. E nesse caso também eu quero dizer a respeito o quê? O prazo. São feitos os anúncios, são ditos valores, investimentos, mas a população inicialmente comemora quando é feito o anúncio, mas depois fica muito incrédula se realmente vai sair ou não. E a sua expectativa passa por onde, vereador? O que a gente pode esperar, aí, vamos dizer, num raio de 6 meses, pelo menos, no bairro Beltrão de Queiroz, de 6 meses a 1 ano? Bom, é importante essa sua pergunta porque dialoga diretamente com uma obra que está prevista para acontecer naquele local, que além do contexto do trânsito, que vai ajudar bastante, também vai cumprir um papel importante para o bairro, porque vai fazer uma ligação do bairro com a cidade, enfim. O senhor fala da Cristóforo Randon? Isso, Cristóforo Randon. Essa verba de 32 milhões do PAC da Mobilidade Urbana é um valor importante, vai garantir que Caxias do Sul faça diversas obras, mas essa obra específica da Cristóforo Randon, que vai ser beneficiada, ela já é uma promessa de 2008. Por quê? Quando foi feito o viaduto, hoje denominado Campo dos Bugres, ali na Mário Deboni, a ideia era de que foi feito o viaduto, com uma primeira intervenção, e deveriam haver outras intervenções, como, por exemplo, esse binário da Cristóforo Randon, que vai fazer a ligação. Até porque existe, quem acompanha ali o trânsito, principalmente nas horas de pico, existe um estrangulamento ali próximo ao Campo do Caxias. Então, a Cristóforo Randon vai fazer com que se faça o escoamento do trânsito de uma forma de um binário. Só que também, além desse aspecto do trânsito importante, que dialoga com esse sistema ali do viaduto Campo dos Bugres, essa obra, no meu entendimento, vai trazer, sim, um outro olhar para o bairro. Vai abrir, vai trazer como se fosse luz para o bairro, porque vão se passar ali carros, vai trazer uma vida nova. Infelizmente, até foi sinalizado uma proposta de revitalização durante a audiência pública, mas posteriormente foi inclusive desmentido pelo secretário de Obras na Rádio Gaúcha de que não vai haver essa revitalização no bairro. Então nós, independente de ser essa a posição oficial da Prefeitura, nós vamos insistir, né, nessa proposta. Mas diga-se de passagem, só para essa questão da revitalização, o representante da Secretaria de Obras naquela audiência havia tratado de revitalização e tanto que repercutiu em toda a imprensa local. Então o secretário depois foi desmentir, mas então houve um problema de comunicação no interior da Secretaria. Isso, houve um problema de comunicação. Acho, inclusive, essa é a minha visão de que o poder público é um só. Eu não comungo muito dessa visão de uma prefeitura em divisões. A partir do momento que se fala a palavra do poder público, é a palavra do poder público de uma forma única. Mas como teve esses contratempos, não existe projeto de revitalização e por ser um bairro tão importante, com uma simbologia tão séria para Caxias, é necessário sim fazer a revitalização. Porque até hoje, a única intervenção factível do poder público que ocorreu lá foi a regularização fundiária. Então hoje, por exemplo, aquelas famílias têm até a escritura da sua moradia, mas não têm dignidade. Lá foram relatados, por exemplo, questões de abusos cometidos até pela polícia, que é uma questão que nós vamos averiguar, vamos aprofundar. Mas o que eu coloco e eu exijo, né, enquanto representante popular do poder público, da sociedade caxiense perante o poder público, é de que aquele bairro tenha dignidade e tenha atenção como os demais. Porque se existe uma pecha, né, na Vila do Cemitério de que é um local de insegurança, justamente ali que tem que se concentrar a maior energia do poder público, até porque nós estamos falando de um bairro, né, de bastante idade. Eles já estão sendo um bairro central com o policiamento comunitário. Eles estão na lista dos bairros do policiamento comunitário. Eu acho que eles estão... Se não foi implantado ainda, está em fase de implantação. Eu lembro que eu havia lido em algum lugar. Nessa nova leva de implantação do policiamento comunitário. Isso, e eu acho que dentro desse espírito, até nós temos exemplos né, de bairros caóticos no Rio de Janeiro,
em que havia uma violência Porque o policiamento profunda. comunitário é por regiões, né? Você monta um núcleo e depois ele vai contemplando, né? Sim. As regiões. Então ali é justamente essa visão de pacificação que tem que acontecer, que não se dá com a repressão, se dá num primeiro momento com a prevenção, com o olhar do poder público. Como foi importante para nós ouvirmos lá o relato dos moradores que o consultório de rua está funcionando bem. Só que as outras intervenções não acontecem. Então, como tentar prevenir a segurança se as crianças hoje não têm direito à creche lá? Está faltando vagas. Pode dizer para o senhor que mais me chamou a atenção naquela região, e aí a gente tem uma noção dos problemas até de educação para diversos temas, como, por exemplo, gravidez na adolescência, adolescentes com crianças de colo reivindicando creches, e aí a gente vai olhar, bom, de fato precisa de creche, mas lamentável ver uma menina de 16, 17 anos reivindicando uma creche para a sua filha, digamos assim, pulando etapas. Dependência química também, pessoas ali, muitos usando drogas à luz do dia, quer dizer, um quadro triste que, de fato, o poder público tem que se apropriar, mas no sentido educacional também, porque o senhor vai lá, reprime, vamos dizer, prende 2, 3 pessoas, mas a raiz do problema continua. Outro dia vai prender outros e por aí vai, não tem... Precisa ser um grande processo educacional ali, né? É isso aí, eu quero assim, ouvindo tuas palavras, tentando fazer uma conexão, quero aqui me servir, né, do que disse a nossa presidente Dilma, onde ela, através dessa fala, ela também sinaliza o que é hoje o slogan do governo federal, que é país rico é país sem pobreza. Então a presidente Dilma fez uma fala importante que eu acho que serve hoje para todos os administradores, principalmente para prefeitos, de que a realidade no Brasil hoje, dentro dessa visão de que é país rico é país sem pobreza, é não mais de que o pobre tem que correr atrás do poder público. É um dever do poder público hoje alçar nessa população mais carente, até porque, numa visão de uma sociedade integrada, de nada adianta, de um outro lado, Caxias do Sul ser próspera, ser rica e ter essa característica perante o Estado e a nação, se logo ali no centro, num bairro histórico, né, na construção de Caxias, nós temos ali uma miséria e um esquecimento. Então, ali, eu entendo que é inclusive simbólico para a cidade de Caxias do Sul, que vai conviver agora com uma importante festa da uva, que atrai turistas, né, de todo o país praticamente. De Copa do Mundo. Né, uma Copa do Mundo, estamos aí pleiteando, né, para que sejamos aí... Alguma seleção venha para cá. Isso, a gente tenha turistas. E, no entanto, um problema ali histórico. E o que me causa espanto é porque nós estamos falando de um bairro que é praticamente 3, 4 quadras. Nós não estamos falando de um bairro de uma população imensa, nós estamos falando de um problema que apenas o poder público canalizar a sua atenção, como fez para construir o sistema Marrecas, que está inacabado, como fez para construir o viaduto, revitalizar aquele local e dar dignidade para aquelas pessoas. E, por consequência, mutirão, vereador, Caxias do Sul vai ganhar. Vereador, mudando um pouco de assunto, acompanhando os debates no plenário, muitas vezes eu acabo tocando nesse tema com o senhor, porque, embora... O senhor este ano não seja o líder da bancada do PT, mas junto com a vereadora Denise, que lidera a bancada petista, vocês fazem um trabalho forte de oposição no plenário. Eu digo de oposição no bom sentido. Sim. Na verdade, demarcação de campo político, o próprio trabalho crítico do governo e a construção das ideias, e quem acompanha o parlamento como um todo, não só Caxias do Sul, está acostumado a verificar isso, a construção de ideias por meio do contraditório. E recentemente ganhou muita ênfase uma crítica a cargos em comissão e funções gratificadas criados no final de 2008. No final de 2008, final então do primeiro mandato do ex-prefeito José Ivo Sartori, e houve uma crítica muito forte, vocês questionando a legalidade desses cargos e até por meio de apontamentos do judiciário, a cogitação de eventualmente esses cargos serem extintos. Como é que anda essa situação que teve uma forte repercussão nos últimos tempos aqui na Câmara? Isso, acho importante a tua abordagem, Fábio, porque nós estamos aqui numa casa que, digamos, é a cara da democracia caxiense. Aqui deve estar 100%, né, da representação popular, porque a democracia, ela necessita que haja o contraditório, haja o movimento e haja uma oposição. O PT, né, nessa legislatura, é um partido coeso, é um partido que entende a sua vocação e a sua missão de fazer uma oposição, mas uma oposição responsável. E nesse episódio que tu citaste, ocorreu agora no dia 7 de agosto,
quando nós votávamos uma emenda importante da bancada do PT, estava na pauta o abono para os médicos, que é uma luta histórica dos médicos caxienses, e nós fizemos uma emenda entendendo que os dentistas também deveriam ter extensão desse direito, até por ter uma isonomia na categoria. Para nossa surpresa, o argumento consolidado da situação foi de que a nossa emenda era ilegal e era inconstitucional. Aí nós fizemos um raciocínio lógico. Ora, se a nossa emenda ela é ilegal, o que dizer daquela reforma administrativa ocorrida na última sessão de 2008, em que foi aprovado 61 cargos de comissão que foram criados, mais 116 funções gratificadas através de um substitutivo. Então nós resgatamos do arquivo aquele processo legislativo e através do nosso estudo identificamos duas ilegalidades. A primeira foi de que o que foi votado efetivamente não foi o projeto original do Executivo. Foi um substitutivo feito pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, nessa esteira de raciocínio da situação... Só para as pessoas entenderem, a Comissão da Câmara criou um projeto que substituiu o original inicialmente enviado pelo Executivo. Então, o que foi aprovado foi um projeto da Câmara, tratando de criação de cargos no Executivo. Isso, e jamais o legislador pode ter iniciativa, ele pode votar, pode até emendar, mas jamais ter iniciativa para criar cargos e interferir na administração dessa forma. Então, o ato foi legal, nós questionamos ele, e a segunda ilegalidade cometida foi de que não foi respeitada a lei de responsabilidade fiscal. O seu artigo 21 prevê que 180 dias antes de findar o mandato, então no caso era o final do primeiro mandato do prefeito Sartori, o administrador, o gestor, não pode ter nenhum ato que crie ou gere novas despesas, não pode interferir com criação de cargos ou de pessoal. E foi o que foi feito, né? Poderia ter esperado para a próxima gestão para ter o ato, e foi feito ainda no primeiro mandato para contemplar os seus aliados. Então, em vista dessas duas ilegalidades, o Ministério Público local acatou a tese da bancada do PT. Inclusive, foi feita uma denúncia por parte desse vereador, a vereadora Denise Pessoa, o vereador Kiko Girardi e o vereador Renato Nunes. Qual é o próximo passo? O vereador Renato Nunes do PRB, só para as pessoas não fazerem confusão, foi a bancada do PT e o vereador Nunes do PRB. Isso. E aí, qual é o próximo passo? Então, por se tratar de uma lei inconstitucional e ilegal, e esse é o entendimento do Ministério Público local, existe, por conta de força de lei, quem tem a prerrogativa de ajuizar a ação competente, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, é o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa e o Procurador-Geral de Justiça. Então, nesse caso, tendo em vista que a diligência e a análise foi feita pelo Ministério Público, é remetido para o Procurador-Geral de Justiça em Porto Alegre, ele vai analisar se ajuiza ou não a ação competente, que seria uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse procedimento, ele é muito parecido, ele é muito similar com o que ocorreu quando nós denunciamos a ilegalidade do Fundo Municipal de Recursos Hídricos. Nós identificamos, né, defendemos uma tese da ilegalidade, denunciamos ao Ministério Público, o Ministério Público, na sua análise de mérito de direito, concordou com a nossa tese, enviou para o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça ajuizou a competente ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, e o Pleno Tribunal de Justiça, por 25-0, concordou. Então, nós entendemos, e a nossa expectativa... A taxa aqui está suspensa. Aquela chamada taxa de água não se paga mais, mas infelizmente do período que foi cobrado até agora não houve a devolução. É isso que o senhor, propriamente, boa parte da população tem exigido. Isso, são 18 meses cobrados e que não foram devolvidos, que já chegaria esse valor atualizado a em torno de 20 milhões de reais. Então, nós estamos à expectativa de que o Procurador-Geral de Justiça ajuize tão logo essa ação e logo no primeiro semestre do ano que vem já tenhamos uma decisão final, que a nossa expectativa, o nosso entendimento é de que em Caxias do Sul tem que ser extintos 61 cargos de confiança, 116 funções gratificadas, que é justamente para quem já é servidor público e assume alguma função de chefia, e esses valores que foram pagos durante 5 anos sejam ressarcidos, até porque foram feitos sem nenhum embasamento legal. Vereador, estamos um pouco, quase que ultrapassando o nosso tempo. Eu gostaria que o senhor abordasse algum ponto que nós não tenhamos tocado até aqui, enfim, complementar a nossa conversa em pautas relevantes, tratando da questão do bairro Beltrão de Queiroz, muitas vezes esquecido, necessidade de benfeitorias públicas naquela região, e também o próprio debate no plenário que tem acontecido, com enfoque, obviamente, na oposição, pelo seu posicionamento em plenário como vereador. Certamente, nós enquanto oposição a gente vai procurar com esse horizonte de trabalho, que é uma oposição respeitosa, uma oposição que busca ter um diálogo com o prefeito. Tanto é que só nesse ano tivemos 2 diálogos importantes. O primeiro foi quando, a partir da nossa denúncia, conseguimos
que o município baixasse a tarifa de ônibus em 10 centavos. Desde fevereiro, muito antes das manifestações de rua, nós já cobrávamos, né, de que o imposto, as desonerações feitas pelo governo federal deveriam repercutir na tarifa, até porque na composição do cálculo da tarifa é levado em consideração os impostos, e como foi desonerado, isso tinha que chegar até a ponta. E também vamos ter uma oposição propositiva. E eu tenho guardado muita expectativa, tenho trabalhado, inclusive, com o meu principal projeto, esse dos uniformes e material escolar para as crianças. Então, inclusive, saio desse ano legislativo muito feliz, porque consegui, nesse ano, depois de 2009, 2010, 2011, 2012, apresentando individualmente uma emenda para que Caxias do Sul tenha essa distribuição de uniforme e material escolar. Nesse ano, para minha felicidade, para minha surpresa, nós apresentamos uma emenda coletiva em 5 vereadores. Os 3 vereadores da bancada do PT e os 2 do PRB. Então, estamos na expectativa da votação da lei orçamentária para que as crianças de Caxias do Sul, da rede municipal, possam, a partir de 2014, receber um kit de uniforme escolar, um kit de material escolar, a exemplo do que já acontece nos grandes centros urbanos do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Joinville e Porto Alegre. Então, é necessário para uma cidade que nem Caxias do Sul que absorva esse projeto e fica a minha expectativa para que nós consigamos ter êxito. Vereador, mais uma vez, muito obrigado, e é a última gravação que eu faço, por exemplo, com o senhor, né, neste ano. Sim. Então, desejar boas festas, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado, Fábio. Quero desejar para ti e para a tua família também, né, para toda a equipe da TV Câmara, que tem cumprido um papel fundamental para a democracia caxiense. E desejar que 2014, exemplo de 2013, seja um ano de muitas lutas, mas principalmente de muitas conquistas dessas lutas. Obrigado. Sem dúvida nenhuma, vereador. Muito obrigado. Conversamos então com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.